19, ainda não é possível as sessões presenciais. Isso justifica esta sessão com o uso do sistema de liberação remota. Solicita ao secretário que proceda à verificação do quórum. Constato a presença online de 11 vereadores. Havendo o número legal e regimental, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente reunião. Na sequência, submeto em apreciação aos senhores vereadores a ata da última sessão realizada no dia 23, tendo a mesma disponibilizada de forma digital aos senhores. Não havendo retificação ou impugnação, declaro a ata aprovada. A seguir, solicito ao secretário que apresente o material de expediente. Ofícios recebidos do Executivo. Ofício GAB número 1024/2020, encaminhando à apreciação e deliberação o projeto de lei número 032/2020, que abre crédito adicional para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências. E o projeto de lei número 033/2020, que abre crédito adicional especial para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências. Encaminha-se à assessoria jurídica e, posteriormente, às comissões para análise. Ofício GAB número 1026/2020, em resposta ao ofício número 202/2018/GAB-CMV, o qual encaminhava ao Executivo solicitação dos moradores das comunidades de Lourdes, Cambuim, Cocorrapado, São Roque, Santo Antônio e São Brás, informamos que, atendendo à reivindicação das comunidades, neste ano, abrimos uma turma de pré-1 e 2 na Escola de Educação Básica Estadual Unita Brasileira, contando atualmente com 16 alunos matriculados. Arquive-se. Ofício GAB número 1033/2020, encaminhando a apreciação e deliberação o projeto de lei número 034/2020, que abre crédito adicional especial para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências. Encaminha-se à assessoria jurídica e, posteriormente, às comissões para análise. Expedidos ao Executivo. Ofício número 090/2020/GAB-CMV, encaminhando o projeto de lei número 011/2020, que autoriza o município de Videira a repassar contribuição associativa à Rota da Amizade Convention Visitor Bureau e da outras providências, aprovado e apto para a sanção. Encaminhe-se ao Executivo. Ofício número 091/2020/GAB-CMV, encaminhando a indicação número 019/2020, de autoria do vereador Gilberto Tibes de Campos. Encaminhe-se ao Executivo. Ofício 092/2020/GAB-CMV, encaminhando os requerimentos de número 003/2020, 004/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020 e 008/2020, de autoria do vereador Edson Luiz Balena. Encaminhe-se ao Executivo. Ofício número 093/2020/GAB-CMV, encaminhando a indicação número 017/2020, de autoria dos vereadores Eduardo Alisson Expor e Edson Luiz Balena. Encaminhe-se ao Executivo. Ofício número 094/2020/GAB-CMV, encaminhando as indicações do número 020/2020 e 021/2020, de autoria do vereador Eduardo Alisson Expor. Encaminhe-se ao Executivo. Ofício número 095/2020/GAB-CMV, encaminhando o pedido de informações número 020/2020, de autoria dos vereadores Eduardo Alisson Expor e Rafael Balestrin. Encaminhe-se ao Executivo. Ofício número 096/2020/GAB-CMV, encaminhando o pedido de informações número 021/2020, de autoria do vereador Eduardo Alisson Expor. Encaminhe-se ao Executivo. Ofício de número 097/2020/GAB-CMV, encaminhando as indicações número 022/2020, número 023/2020 e número 024/2020, de autoria do vereador Rafael Balestrin. Encaminhe-se ao Executivo. Proposições. Pedidos de informações. Pedido de informações número 022/2020, de autoria do vereador Gilberto Tibes de Campos,
solicitando ao Poder Executivo para que apresente demonstrativo discriminando ou discriminado da listagem dos servidores, de todos os servidores que entraram de férias ou afastamento nos últimos 90 dias, a data de entrada e o retorno das atividades e cópia do cartão ponto dos mesmos. Encaminhe-se ao Executivo. Ofício 01 de 2020, barra moção de apelo número 001 de 2020, de autoria dos vereadores Eduardo Spor, Gilberto Tibes, Jorge Oliveira e Rafael Balestrin, os quais requerem aprovação com apelo ao Executivo Municipal para seguir norma de cunho estadual, quanto tem como objeto beneficiar profissionais de educação contratados temporariamente. Encaminhe-se à ordem do dia desta sessão. Pedido de informações. Pedido de informação número 022/2020, de autoria do vereador Gilberto Tibes de Campos, solicitando ao Poder Executivo para que apresente demonstrativo discriminando da listagem de todos os servidores que entraram de férias ou afastamento nos últimos 90 dias, a data de entrada e do retorno das atividades e cópia do cartão ponto dos mesmos. Encaminhe-se ao Executivo. Fim do expediente. Deixo a palavra livre aos vereadores e à vereadora. Peço a compreensão dos senhores que façam uso da palavra somente se realmente for necessário para falar dos projetos de leis e de forma bem objetiva, pois como estamos usando a internet, o sistema pode cair e se a sessão se estender. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Prigol pediu primeiro com a palavra, nobre vereador Prigol. Presidente, houve um equívoco, não pedi a palavra. Pode conceder a palavra ao vereador Eduardo. Você clicou. Com a palavra, nobre vereador Duda. Bom, quero saudar o presidente da casa, em seu nome saudar o restante dos vereadores, as pessoas que trabalham no Legislativo Ideirense e a todas as pessoas que em casa nos assistem, vão nos assistir. É repudiante, presidente, nós vivenciarmos no nosso município uma questão de comunismo. Por que eu digo isso, presidente? Na sessão passada, nós poderíamos ter feito um teste anteriormente no sistema para ver da evolução da plataforma se manteria ou não. E foi cerceado, presidente, o direito da fala dos vereadores. Vejo, entendo, presidente, que era a primeira sessão virtual, que existia toda uma questão de testes, entendemos tudo isso, mas assim como o senhor fez, presidente, essa fala, e haveria um entendimento de todos os vereadores para ser breve, rápido e direcional, nós teríamos o feito. Eu não sei o que o presidente ou que alguém do Executivo direciona em relação a certas circunstâncias, presidente, porque tem medo, de repente, que a gente viesse a falar ou criticar sobre a compra dos 10 respiradores que seriam usados na unidade de pronto atendimento e que chegaria daqui 180 dias. Quem sabe seria isso. Ou, de repente, as pessoas imaginariam, aí para estar cerceando, que nós iríamos criticar o prefeito municipal de ter subido lá no Rio das Pedras, tirado os caminhoneiros, na época dos caminhoneiros, para juntamente com a segurança pública, para passar insumos, para que a economia dele não viesse a aparecer, e de repente ele ter deitado em cima do colo do governador nesses decretos desse governador. Não que nós não devêssemos nos cuidar, devemos sim, mas vejam bem, pessoal, vejam bem, nobres vereadores, que existem 2 pesos e 2 medidas sendo avaliados nesse ponto. Quero fazer uma menção rápida sobre os pedidos de informações. Vejam, pessoal, hoje passa uma moção, foi proposto pela LESC, pelos deputados estaduais, uma alteração na lei 16.861, de 28 de dezembro de 2015. E essa lei hoje passou a vigorar com a sanção do governador. Vejam vocês, se o prefeito sentou no colo do governador e seguiu tudo na íntegra, eu apelo e tenho certeza, quero fazer escusas. O Balena também participou dessas discussões e está junto nessa proposição de moção. Peço que vocês aprovem essa moção, porque hoje
foi sancionado na semana passada pelo governador a Lei 17.934 de 2020, que garante aos ACTs da educação, durante a pandemia, o devido trabalho, que eles não sejam demitidos. Então, eu peço que todos vocês tenham essa compaixão desses profissionais, inclusive do prefeito municipal, que não demita esses ACTs, que esses ACTs, se estavam sendo importantes, certamente eles continuarão sendo importantes para nós. Quero falar, presidente, rapidamente também, sobre a questão do pedido da Visan, que a Visan, por diversas vezes, diz que existe uma questão de racionamento de água aqui no município. Sim, pela falta de chuvas, que nós sabemos. Se existe essa possibilidade de racionar, na semana passada esse vereador, ele fez uma indicação que a Visan procure a SAMAI de Blumenau, ou os noticiários referentes a SAMAI, e veja que lá eles têm a seguinte organização: na disponibilização de água para o contribuinte, eles cobram uma taxa. Uma taxa, por exemplo, vou dar um exemplo, mas isso pode ser melhor analisado pela Visan e chegado nos números que não venha a ter perdas. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que tenha justiça, não perdas. Então, digo para vocês, para a Visan e para todos os vereadores, que essa taxa de distribuição pode ser cobrada. Hoje, o valor da SAMAI é R$ 29,90, salvo uma diferençazinha de números. E nós pagamos, eles pagam de 0 a 3 cúbico, de 3 a 6 e assim sucessivamente numa quantidade menor de consumo. Hoje, o munícipe viderense ele paga de 1 cúbico a 10 cúbicos. Aí, quando fala assim, racionalização de água, tem muitas pessoas que precisam mexer no bolso para ter consciência, presidente. Aí, o que ocorre? O meu vizinho, eu gasto 3 cúbicos, mas o meu vizinho vai gastar 7. E ele vai pagar a mesma taxa, a mesma quantidade de valor que eu. Então, pode ser visto e feito um estudo nesse sentido para que haja uma melhor distribuição, as pessoas façam uma melhor análise sobre essa questão e, assim, as pessoas tenham a consciência de uma melhor racionalização e igualdade em relação a essa questão. Outra questão, presidente, que semana passada eu fiz como indicação e que nós não podemos falar, é a questão das tarifas relacionadas ao consumo de água da Visan. A Visan, por diversas vezes, diz que hoje o recurso é todo o município, amém, nós sabemos disso, e que tem uma sobra de recurso considerável. Eu pedi que fosse visto para aquelas pessoas que ficaram, e o microempreendedor, que ficaram sem trabalhar, que fosse visto para a baixa renda, para o pessoal que é inscrito no CAD único da assistência social, que fosse visto assim com bastante cautela essa questão de dar a possibilidade de isenção para eles. Então, peço que façam essas análises em relação a isso. Outra questão que me chamou a atenção foi uma contratação no dia 1º de abril, presidente. Até fiz um pedido de informação. Um período que nós estávamos em quarentena, um período que nós estávamos todo mundo estava parado, funcionalmente falando, e a prefeitura contratando. Ora, se os serviços de quarentena estavam parados, remaneja um servidor para que aquela função fosse feita. Então, assim, eu vou esperar, sim, esse retorno do executivo, porque não acho justo profissionais estagiários serem demitidos ou uma perspectiva que isso aconteça e, de repente, seja comissionado nesse período, estarem sendo contratados. Outra questão, presidente, que eu vejo como importante relatar aqui é a questão dos decretos iniciais do governador. Ocorre que no primeiro decreto, vocês acompanharam, tenho certeza disso, todos nós acompanhamos, o municipalismo acompanhou, ele dava como prioridade o serviço na área da saúde, os primeiros 7 dias, perfeito? A partir desse período, no segundo decreto, mais 5 dias, ele
designou que duas secretarias funcionassem. No primeiro, só a saúde como serviço emergencial. No segundo, ele designou que a assistência social também viesse fazer o trabalho. Esse vereador, em outrora, tentou abrir os olhos. Digo para vocês, pessoal, nunca mais voto, nunca mais faço campanha para pessoas que não têm entendimento da atividade pública, para pessoas que não sabem fazer política pública. Por quê? Porque nesse segundo decreto, ele convocou o governador de estado a assistência social como serviço primordial. Aí eu digo para vocês, cadê a nossa assistência? Cadê a diretriz de lei? Então que o prefeito faça uma análise sobre esses aspectos, que faça uma leitura, que os vereadores aqui não estão para brincar de ser vereador. Os vereadores aqui estão para defender o direito do povo, para lutar pelo povo e para fazer as coisas, as quais venham contemplar uma maioria, venham contemplar uma coletividade e não interesses próprios de alguns. Digo, presidente, não quero ser extenso em relação à minha fala, sei que a plataforma, porventura, e de repente possa picotear, possa cair, então vou deixar em aberto aí para os outros nobres vereadores, mas que a população faça uma reflexão sobre essas questões que envolveram toda essa dificuldade. E nós, infelizmente, se nós não tivéssemos ido de atrás, corrido, e continuamos correndo pelo direito regimental e constitucional dos vereadores de estar falando, tenho certeza que hoje nós não falaríamos. Uma boa noite, presidente, e um bom trabalho a todos os nobres vereadores. A palavra continua livre. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Tibes. Cumprimentando o presidente, cumprimentando os demais vereadores, vereadoras, servidores, cumprimentando a todos aí que estão sempre acompanhando os trabalhos aqui da Câmara de Vereadores, hoje numa sessão diferente, né, remota, né, acesso remoto, então nós estamos aí, sempre acompanhando o trabalho, tanto da municipalidade como da própria Câmara, onde as pessoas aí sempre estão nos procurando. Estava eu aqui nesses dias e acompanhando todos os trabalhos, relatos, né, e como faz falta, né, vereadores, como faz falta esse importante instrumento que é dado para cada um de nós, vereadores, representar a população. A Câmara de Vereadores, né, é claro que o momento é um momento difícil, um momento aí que a gente sempre tem que respeitar, seguir todas as normativas, diretrizes de segurança, nesse momento do Covid-19. Mas, cada vez mais eu fico convencido da necessidade, vereadores, da gente sempre estar com esse importante instrumento que é a Casa Legislativa de Videira, usando, trabalhando em prol da população e daquelas pessoas que depositaram o voto de confiança. Mas seguindo aí, na semana passada encaminhei eu já divulgado, né, uma indicação aí para a municipalidade trabalhar, assim como outros municípios, a questão do juro zero e ajudar os empreendedores de nossa cidade. O que vi na página da prefeitura, logo após que a indicação que foi divulgada, que a indicação foi encaminhada para a Câmara, ela encaminhando aí os nossos empreendedores, inclusive, isso está na página da prefeitura, a procurar bancos, né? Financiamentos o Banco do Brasil tem, a Caixa Econômica tem, ela encaminhou aí para o Badesc, para o Estado. Mas eu gostaria de ver da municipalidade, onde sempre trabalha em arrecadar, né? Nesse momento, estar ajudando os empreendedores individuais, né? Trabalhando uma linha de crédito, assim como municípios aí, município circunvizinho, até vou citar aqui, Campos Novos fez, aí destinando a pagar os juros aí para essas pessoas, né? Que num momento difícil, né? Que estão lá, de repente, com o seu aluguel, com os seus impostos, inclusive, às vezes, até salário dos funcionários. Esse era o verdadeiro papel que eu esperava da municipalidade, né? Que não basta somente esperar que as empresas paguem impostos, ficar esperando que o caixa da prefeitura cada vez cresça, né? Se num momento desse, para os nossos pequenos empreendedores, não houve uma ação efetiva da municipalidade. Eu só tenho que lamentar com relação a isso. Mas ainda há tempo, né? Ainda há tempo, porque o Covid-19 ainda não está bem, não findou toda essa problemática que vive, né? Então ainda corremos o risco ainda de ter
mais alguns encaminhamentos. Eu quero contar que a municipalidade ofereça, sim, ações para a nossa gente, para os nossos empreendedores, que estão aí sempre tentando sobreviver, né? E você imagina, você conversando com empreendedores que tiveram prejuízos nesses dias, né? E estão aí com as suas, às vezes, até sua conta zerada, às vezes tendo que demitir funcionários, né? Então é isso que a gente sempre espera da municipalidade. Então, juro zero. Espero que a municipalidade dê atenção e dê essa assistência que, com certeza, ia ser um incremento na economia, ia retornar esse diferente aí que a prefeitura ia dar para essas pessoas que adquirissem esse, até sugerir, está lá, um trabalho junto com o SEBRAE. Nós temos aí mais ou menos uns 2.000 empreendedores da nossa cidade que realmente precisavam dessa força, né? Encaminhamos a moção também, já relatado pelo Duda, né? Que felizmente estamos aí já aprovado, a lei estadual já aprovou, né, Duda? Então, com relação a não demitir os ACTs, né? Os ACTs cumprem um papel primordial, muitos deles, né, faz um trabalho magnífico, né? Magnífico para ajudar na educação em todos os setores. Então, não seria coerente, né, nesse momento de crise, demitir eles que tanto contribuem para o andamento da municipalidade, o andamento do município. Então, assinei, Duda, assinei, com certeza vamos trabalhar aí com relação a isso, né? Pedido de informação, encaminhei a um trabalho legislativo desse vereador, porque, como eu sempre falo, né, chega muita informação para a gente tem que filtrar, mas é um trabalho que a gente vai sempre estar acompanhando aí junto com o andamento, né, das atividades da municipalidade, que é o papel do vereador, tá sempre aí acompanhando, né, e fiscalizando. Esse é o papel fiscalizador, né? Educação, né, minha gente? Todos esses dias, né, a gente acompanha aí N situações, né? Eu, até hoje, acompanhando aí o trabalho das rádios, divulgando e etc, né? Mas muito me preocupou nesses dias, né? Como que ficou a educação no município de Videira nesse momento. Acompanhando a rede estadual e outros meios, aí a gente vê, tanto na particular como estadual, trabalhou legal, deu atividade, ocupou as crianças, né? E até procurei o secretário de Educação, me atendeu, o Felipe, né? Felipe Zanello, então me retornou, que lá estava a minha preocupação, qual que era a programação da municipalidade, da Secretaria de Educação, para aquelas crianças que ficaram em casa. Era isso que eu estava procurando. E a gente viu alguns esboços aí, claro que está muito longe, né? Muito longe ainda da gente atingir. Até vou fazer questão de ler para vocês verem como que os relatos chegam para a gente, né? De uma mãe, né? Preocupada, pedindo inclusive aí para a gente fazer uma moção, que é um pedido importantíssimo, que ela está preocupada com relação, e ela me escreveu, e eu vou ler aqui para os vereadores, né? Para a gente ficar junto, acompanhar. Sei que o Conselho da Educação se manifestou, vai trabalhar para tentar repor essas aulas, mas para vocês entenderem a preocupação com relação à educação, eu quero ler aqui que eu recebi, só vou preservar o nome, né, pra gente, mas vou ler para vocês, né, quando ela diz assim: senhores vereadores, vereador Gilberto Tibes, venho por meio dessa indicação sugerir que vocês façam uma moção, fazer um pedido importantíssimo que refere às aulas do município. Já se passaram praticamente quase 2 meses e nada ou quase nada foi feito de efetivo para as nossas crianças. O que chegou até nós e nossos filhos foram poucas tarefas e que não é obrigatório fazer, pois não valerá nota. Por outro, vemos que o Estado vem se organizando em uma forma de transmitir e de divulgar tarefas, inclusive diárias, para as crianças. Então, venho pedir gentilmente que a Câmara de Vereadores faça uma moção e encaminhe para o Executivo Municipal para que trabalhe uma forma para que nossas crianças, né, para que nossas crianças não percam o ano letivo. A minha preocupação é que o Estado, né, o Estado não desistiu dos educandos. Então é isso que a gente quer aqui transmitir para vocês e ver que os pais estão muito preocupados com relação ao ano letivo. Claro, o Conselho da Educação, pessoal maravilhoso, está trabalhando, está planejando, né? Mas vai ser um trabalho árduo, né? E depois também cansativo para essas crianças, né? Até que elas reponham todas essas aulas que realmente foram perdidas. Então, relato aqui da mãe, aqui nós temos na Câmara de Vereadores, inclusive, a Comissão de Educação, senhor presidente, o senhor também, que é um cara muito empenhado,
a gente vai ter que se envolver em sugerir e ajudar, porque realmente essa preocupação dessa mãe é de muitos, né? Muitos da rede municipal que têm procurado, e com certeza têm procurado vocês, vereadores, também, com relação a esse assunto, que é a falta de atividade para as crianças, e os pais estão preocupadíssimos com as crianças vão perder o ano letivo. Senhor presidente, tem mais coisas, nós temos aí bastante atividades para falar, não vou usar todo o tempo que tem, até para a gente não atrapalhar os outros vereadores e a plataforma, mas temos questão de obras, né, outros tantos andamentos aí, que no decorrer das próximas sessões, a gente vai levar. Outra coisa que passou aí, é a questão do IPTU, né, IPTU, a gente encaminhou aí uma sugestão para a municipalidade, né, e o IPTU já está chegando nas casas, com prazo, tudo certinho. A municipalidade também, né, a gente entende que necessita da arrecadação, mas alguns municípios, né, inclusive o vizinho Fraiburgo, fez uma prorrogação, pensando justamente para aquelas pessoas que ficaram em casa, aquelas pessoas que às vezes perderam o emprego, e que com certeza isso vai ser significativo, né? Até para frente vamos fazer aí, senhores vereadores, um levantamento, qual que foi a adesão, né? O percentual da adesão de pagamento, tanto antecipado como parcelado, com relação aos outros anos, para vocês entenderem o tamanho do problema. E a municipalidade, com certeza, deveria ter pensado, é uma sugestão, é um pensamento meu, com relação a preservar aí as pessoas que querem manter em dia o seu IPTU, não deixar ir para uma dívida ativa, ficar pagando juro, né? Porque, de qualquer forma, será pago. Se não for nesse momento ou para frente, e mais uma vez, o cidadão viderense vai ser penalizado, inclusive com juros, se assim atrasar. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. A palavra continua livre. Fim da palavra livre, solicito ao secretário que apresente a ordem do dia desta reunião. Matérias em turno único de votação. Moção de apelo número 001/2020, de autoria dos vereadores Eduardo Spor, Gilberto Tibes, Jorge Oliveira e Rafael Balestrin, os quais requerem aprovação com apelo ao Executivo Municipal para seguir norma de cunho estadual, quanto tem como objeto beneficiar profissionais da educação contratados temporariamente. Moção de apelo número 01/2020 em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, nobre vereador Duda. Presidente, então, eu gostaria de ler só um pedacinho da justificativa aqui, presidente. E na próxima sessão, eu sei que existe um entendimento contrário do jurídico da casa, que esses assuntos, esses vícios de origem, eles estão relatados na Constituição, estão relatados também na Lei Orgânica do Município. Mas, presidente, se existe uma analogia de simetria, né? Existe uma lei estadual hoje que nos rege, que rege todo o funcionalismo do Estado, feita pela LESC, sancionada pelo governador. Eu vejo que nós podemos sim, pessoal, impetrar essa lei pelo Legislativo, vou tentar colocar essa lei em pauta para discussão, e depois, judicialmente, pode-se discutir a questão da legalidade da lei ou não. Então, eu quero só ler aqui, presidente, rapidamente, um pedacinho da justificativa que eu acho importante. Assim, perante este cenário nunca vivido pelas gerações recentes, é que apresentamos essa moção de apelo para estabelecer de forma taxativa e não sujeita a diversas interpretações que os ACTs contratados nos termos da lei não deverão ser dispensados no período de suspensão de aulas motivados por decretação do estado de calamidade pública ou o estado de emergência. Isso também foi a justificativa deles enquanto impetração de lei estadual. Esses profissionais, se até então serviram, pessoal, a pandemia, esse decreto, de repente, daqui um mês, daqui 2 meses, ele termina, e que Deus, assim, possa nos permitir que, sim, vai ter que ser feito todo um processo, novamente, burocrático de recontratação. Então, vamos ter uma sensibilidade de entender, pessoal,
essa questão e dar a garantia para esses laboratórios que até então foram servir para o municipalismo. Muito obrigado, presidente. Peço uma parte, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Jorge. Boa noite a todos, boa noite, população viderense. Boa noite, presidente Demenec. Eu queria adoçar as palavras do Duda, referente a essa situação, e eu espero de forma segura, sim, que você, Demenec, continue buscando a democracia, que é o que toda a população precisa. Estamos num momento extremamente preocupante. As próximas 2 semanas será muito séria em relação à Covid-19. Tenhamos todos cuidado, a população viderense também, usando máscaras, ficando em casa, quem pode ficar em casa, que é um momento extremamente sério e de várias contradições. Então, como médico que sou, como amigo de vocês, da população viderense, eu tenho este nobre carinho. Eu acredito, sim, Demenec, que não precisamos brigar, não, para defender os direitos da população viderense. Coisas que a gente sempre pregou, todos os vereadores, apesar de todas as posições políticas, a gente está no momento que a gente precisa, sim, ficar atrelado a esta pandemia. Os próximos 60... Só um momentinho, por favor. Os próximos 60 dias serão extremamente sérios e a preocupação com a escola, que o Duda falou, da moção, exige muito um pensamento que todos devemos ter. Tirando o pessoal dos ACT, quem que vai dar aula para essas crianças? Não é assim que funciona. Infelizmente, são momentos eufóricos que não deve ser um conteúdo constante de uma educação viderense. Então, eu espero que o Executivo tenha o bom senso de estabelecer as normas que venham ajudar a todos os estudantes e a toda a população viderense. Um forte abraço, obrigado pela palavra. A palavra continua livre. Essa palavra. Com a palavra, nobre vereador Tibes. Obrigado, presidente. Ainda falando com relação aos ACTs, eu não quero ser redundante, até para a gente aproveitar o tempo, né? Muitos deles, os efetivos fazem um trabalho maravilhoso. Muitos dos ACTs, quando entram naquele período, né, para substituir, eles fazem um trabalho ainda maior. Até porque é o seguinte, muitos deles fazem com amor. Então, se temos alguns dias aí que tem que respeitar o decreto, que não pode estar atrapalhando isso e aquilo, nada mais justo, mais coerente que a gente permanecer com os ACTs para evitar todos esses problemas que o Dudu já relatou, né? E além do mais, aproveitar essas pessoas que estão ali, já estão com o fio da meada, que nem diz aqui. De repente vai fazer uma nova contratação, Duda, e assim vai trazer pessoas novas que aí não vão dar nem continuidade, porque aquelas ACTs que vêm com afinco e trabalhando e cuidando das nossas crianças, da nossa gente. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Quero a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Nédio. Eu quero fazer um comentário, né? Quero agradecer, né, a presença de todos os vereadores, a presença dessa casa aí, pela condução dessa sessão hoje à noite. Dizer que eu, como um ex-funcionário efetivo da prefeitura, né, quero parabenizar também o prefeito nas atitudes que está vindo, tomando em respeito aos funcionários, com pessoas com mais de 60 anos em casa, outro fazendo essa tarefa em casa, pela flexibilidade que ele está tendo e pelo pulso firme que está levando as coisas do nosso município e pela serenidade. E dizer que sou favorável a essa moção aí, porque eu sou uma pessoa que eu penso assim, ó, se o município está difícil e está com problema financeiro, quanto mais renda cortada das pessoas, com certeza os impostos ficam menos e pessoas mais vão sofrer. Então, conhecendo o nosso prefeito da nossa cidade, que é uma pessoa idônea, um empresário municipal, né, que deu até o seu salário, com certeza, se tiver que demitir algum contratado ACT, é por causa que é assim, ó, funciona, a lei é assim, ó, primeiro os ACTs, depois vai os efetivos, em causa da redução muito no quadro da folha de pagamento. Porque todos nós estamos sabendo, todo mundo queria ser bonzinho agora, todos nós queríamos ser o Robin Hood para salvar a pátria, mas só que nós temos que ver que o nosso prefeito tem que ter uma flexibilidade, porque nós temos saúde, educação, né, e vários acontecimentos que estão acontecendo na nossa cidade, e a arrecadação está com certeza caindo. Graças, né, à nossa Câmara de Vereadores aqui, que conseguimos estruturar o nosso município junto com as ideias do Executivo, né, que hoje já está com uma arrecadação
boa e forte, mas quem logo para frente, a gente diz, ó, quem sabe quanto tempo vai durar isso aí. Então não adianta o prefeito tomar uma medida só para acreditar, dar o doce para a criança e tirar. Então tem que tomar as medidas conforme a necessidade. E se houver, com certeza, o prefeito só irá demitir em causa de necessidade. Assim a conversa que eu tive com ele, né, perguntando para ele como que seria a atitude dele referente a essas situações que estão acontecendo. E muitas coisas estão acontecendo boas no nosso município, que assim que puder, né, que voltar à normalidade, com certeza eu irei relatar do que está acontecendo no nosso município. Muito obrigado pela palavra. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Sargento Antunes. Senhor presidente, o cumprimento essa noite, parabenizando aí pela brilhante condução da sessão. Em relação à mencionada moção, sou favorável, tenho conhecimento de que essa moção ela já está assegurada pela administração, porque há 30 dias atrás, a administração já nos passou que os direitos dos ACTs seriam assegurados. Então, sou favorável, acredito que essa administração está comprometida com essas pessoas e seus direitos estão assegurados. Então, realmente, a moção é válida, mas essa providência, a administração, a gestão municipal, ela já tomou. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Ednei. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, à população que acompanhará esta sessão, um momento diferente, né? Entendo a sua preocupação, presidente, com relação ao todo o trâmite da sessão, de não ter liberado a sessão para a palavra livre na semana passada. Aos poucos as coisas vão alinhando e a gente vai conseguindo retomar, se Deus quiser, o quanto antes, como o doutor Jorge falou, é um momento delicado, mas a gente, junto, cada um fazendo sua parte, a gente vai passar. A moção é importante, sem dúvida nenhuma, sou favorável à moção. Com certeza é um tema que eu já também discuti no passado com o Executivo Municipal, já conversei também com o secretário de Educação, diante de toda essa situação. Entendo que nós temos várias situações com relação à educação, temos as famílias que não têm aí aquele acesso facilitado às questões remotas. Parabenizo imensamente os professores que estão fazendo aí tudo que pode e até mesmo que não podem para poder também suprir de alguma forma esse momento. Então, parabéns aos educadores e, claro, estamos juntos nessa causa. Eu acredito que um momento como esse não tem espaço para politicagem ou para outra coisa, mas sim para a união de esforços pelo bem da nossa população. Nós estamos acompanhando de perto, desde o início da pandemia, todo o trabalho, toda a comissão, o comitê que foi montado e com várias instituições e entidades do nosso município, pensando cada ação durante esse processo. Então, moção importante e tenho certeza que já está garantido essa questão, né, dos ACTs. E com relação à educação, que é uma preocupação que foi colocada aqui também, com certeza a gente está em contato e a gente sabe do esforço e de tudo que está sendo pensado, porque é um momento atípico, né, e a gente tem que pensar em todos. Aqueles que têm o acesso, aqueles que não têm, de que forma chegar, de que forma os professores poderem desenvolver a melhor forma o seu trabalho. Então, eu acredito que é assim que a gente tem que fazer, tem que trabalhar e juntos a gente vai, aos poucos, superando todo esse processo, mas com muita consciência e muita responsabilidade, porque cada fala, cada ato, ele repercute de uma forma muito grande nesse momento, porque estamos todos na busca de passar o quanto antes esse problema tão sério que toda a humanidade está vivendo e não é diferente aqui na nossa comunidade também. Então, obrigado pela oportunidade e uma boa noite. Continua em discussão. Matéria em turno único de votação. Quem for a favor da moção, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovada em turno único de votação a moção de apelo número 01 de 2020 e determino que seja encaminhado ao Executivo nos termos regimentais. Matérias em primeiro turno de votação. Projeto de lei número 014/2020, que abre crédito especial para suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e dá outras providências. A proposição abre crédito suplementar no valor de R$ 56.655,72 para investimentos nos fundos de saúde do município. Projeto de lei número 014/2020, acompanhado do parecer jurídico prévio, bem como parecer das comissões
em que tramitou. Em discussão. Em votação, quem for a favor do projeto permaneça como está, quem for contrário queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 014/2020 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 025/2020, que institui o Plano Municipal de Cultura do município de Videira e da outras providências. O referido plano ficará vinculado à Secretaria de Turismo e Cultura com precisão de ações com prazo máximo de realização de 10 anos. Projeto de lei número 025/2020, acompanhado do parecer jurídico prévio, bem como parecer das comissões em que tramitou, em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, nobre vereador Tibes. Senhor presidente e demais vereadores, é extremamente importante essa organização, esse projeto que chega até essa casa. O projeto foi amplamente discutido, tanto com a sociedade, com membros da Secretaria de Cultura, sociedade civil organizada, e a gente só vê com bons olhos e, com certeza, já votei favorável nas comissões e votamos aqui em plenário para que a cultura é um tema extremamente importante para qualquer cidadão, para qualquer cidade, para qualquer município. Então, o município de Videira está extremamente correto em executar esse plano, e com certeza, mesmo que mude as administrações, fica aqui umas diretrizes a ser encaminhadas e um norte para todo o trabalho dentro da cultura do município de Videira. Voto favorável. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, nobre Peço a vereador palavra, Sargento Antunes. Então, presidente, da importância desse projeto, do qual voto favorável, é que esse projeto, todo ele foi feito agora, nesse momento, dessa gestão, dessa administração, das quais nós defendemos, assim como os demais vereadores, defendemos projeto de tamanha importância. Acho importante o projeto, parabenizo o Executivo Municipal por fazê-lo, porque foi criado agora, então, sou favorável e estou junto com esse projeto magnífico para cultura e educação. Continua em discussão. Em votação, quem for a favor do projeto permaneça como está, quem for contrário queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 025/2020 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 026/2020, que autoriza o município complementar o valor da tabela do SUS para pacientes em tratamento fora do domicílio. A proposta e análise autoriza o município a ampliar em 100% os valores da referida tabela e contempla pacientes que comprovarem necessidade quando em tratamento TFD. Projeto de lei número 026/2020, acompanhado do parecer jurídico prévio, bem como o parecer das comissões em que tramitou. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador Balena. Então, boa noite, senhor presidente. Eu quero hoje agradecer a secretária porque esse pedido eu fiz em uma das sessões anteriores aí, onde citei o caso da menina que precisaria fazer a cirurgia bariátrica e ela era carente e ela não tinha condição de pagar o subsídio, aliás, pagar a estadia fora do domicílio. Então, até comentei na Câmara aí, como todos vocês sabem, e hoje a secretária mandou a lei para nossa casa para aprovar. Digo para ela que ela está de parabéns. Isso é fazer um trabalho bonito, é fazer um trabalho que o povo precisa. Então, agradeço, favorável e dou os parabéns para a secretária hoje. Tá? Boa noite. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Duda. Dê a César, presidente, o que é de César, né? Parabenizar imensamente a administração, agradecer ao nobre vereador Balena pelo empenho em relação a isso. Sabemos, Balena, do teu empenho, da tua dedicação direcional em relação a essas pessoas carentes, essas pessoas que precisam da saúde. E quero dizer também que, de repente, nós, enquanto vereadores, ou, de repente, o próprio executivo, ele que divulgue essas questões, porque tem muitas pessoas que vão fazer o tratamento fora do domicílio
que não têm conhecimento sobre essa diariazinha que eles recebem. Então, que haja essa divulgação lá, na hora que forem fazer o encaminhamento na Secretaria de Saúde, dizendo assim, ó, você vai fazer em Florianópolis, tu tem um direito de R$ 49,00 e pouquinho aqui para manutenção dos seus direitos, para manutenção, para você comprar a tua comida, para você fazer as tuas refeições, para você pegar um ônibus, de repente, lá dentro, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, que seja divulgado para as pessoas que existe esse direito para elas. Então, esse já é um canal, os vereadores podem fazer isso, mas a administração também pode colocar lá no sitezinho da prefeitura que há uma predisposição desse valor para as pessoas que necessitam fazer um tratamento fora do município. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Peço uma parte. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Jorge. Eu queria parabenizar o Balena pela sua fala, quando agora o prefeito municipal atendeu o seu pedido dos atendimentos fora de domicílio, mas eu não vejo nenhuma euforia em termos de administração, porque é um direito de todo cidadão, quando não tem recursos no município, buscar fora do domicílio, e com certeza eu não vejo nenhum momento de a demora que acontece. Então, para mim, é extremamente aborrecedor ter que todas as vezes que buscar atendimento fora do domicílio, parece que o prefeito está dando de presente. Não, Balena. Isso aí é uma função diária que a secretária de saúde deve exercer. Um encaminhamento que, quando a gente não tem tratamento a domicílio, tem que fazer. Então, parabenizo você, Balena, pela busca, mas não vejo nenhuma euforia em parabenizar o executivo. Grande abraço, obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Nédio. Quero parabenizar o Balena, né, pela visão dele, né, desse pedido aí, né, o Duda também pelo esclarecimento, que não adianta, né, arrumar os recursos para a pessoa, mas não dá a ferramenta para ela encontrar, né. Parabéns pela tua visão, Duda. Também, né, eu quero dizer assim, né, que quem sabe os outros prefeitos que nos antecederam, esse aqui, né, as outras câmaras que passaram, não tiveram essa mesma visão do vereador Balena, né, por causa das casas de apoio que se encontram, né, que nem Lages, Florianópolis, Chapecó, né, inclusive você sabe, né, que eu tive fui atendido por essas casas fora do município, mas parabéns, né, pela tua iniciativa, parabéns ao prefeito, né, e à secretária, né, que mandou esse projeto, a equipe do prefeito que mandou esse projeto para a Câmara, que até que enfim, né, nunca é tarde para as coisas mudarem, né? Mas e que bom que quando muda por bem, né? Parabéns, Balena, parabéns, prefeito, parabéns nisso. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Tibes. Então, vereador. Palavra, presidente. Posso prosseguir, presidente? Sim, pode prosseguir. Então, senhor presidente, projeto extremamente importante, muito bem levantado pelo vereador Balena, que a tabela SUS, né, Balena? A tabela SUS, ela mostra toda essa problemática que é a saúde do nosso país e do nosso município. Então, assim, bem relatado também pelo Duda, o esclarecimento, às vezes as pessoas, muitas nem sabem do direito que tem, mesmo que fosse os 20 e poucos reais, né, que agora foi suplementado para 49, né? Então, a gente quer aí um trabalho, parabenizar, claro, é importante a ação em acatar uma sugestão de nós, vereadores, que escutamos aí o dilema das pessoas que muitas vezes saem daqui para fazer um tratamento fora do município com míseros centavos no bolso. Esse recurso, com certeza, suplementado pelo município, vai ajudar em muito, né? Porque às vezes você já pensou, a pessoa vai fazer um tratamento fora, e às vezes com dificuldade até de se alimentar. Então, aqui é aquele trabalho, né, Duda, de divulgação agora, que cumpre-se pela iniciativa da secretária em trazer para cá, para essa casa, para aprovar, que agora cumpra-se a divulgação, né? Divulgação, que é um tema extremamente importante e com certeza vai ajudar a gente, principalmente, né, Balena, os mais necessitados. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Sargento Antunes. Então, presidente, sou favorável ao projeto, entendo que esse projeto é uma sensibilização da administração pública
em relação às pessoas menos favorecidas, bem lembrado aí pelo vereador que fez a indicação, mas eu entendo que a administração comprometida da forma que vem fazendo um todo para melhor qualidade de vida para os menos favorecidos. Então, esse projeto realmente é fantástico, é bom para a videira, é bom para os menos favorecidos, e toda a administração do município empenhada, a secretária e o gestor estão de parabéns por acatarem um projeto de tamanha magnitude. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Ednei. Presidente, um projeto de extrema importância, visto que a gente sabe, como muito bem foi falado pelo Tibes, pelos outros vereadores, a tabela SUS, em vários aspectos, ela é muito defasada. E lembrando que nós estamos aprovando aqui é o recurso, né, que vai dar um auxílio na hospedagem, na alimentação das pessoas que vão se tratar fora do domicílio. E que, na época, o Balena trouxe a questão muito pontual e importante. E lembro, na época desse pedido, para que o município pudesse também dar um aporte para ajudar aquelas pessoas que realmente não têm essa condição. E a gente vê, né, que o município vem e acata esse pedido de uma forma pronta, de estar passando, né, 100% de aumento a esse valor. Claro que a gente sabe que as despesas são muitas, mas que é um valor que vem agregar, vem ajudar, e como foi falado pelos outros vereadores, o Eduardo também, que as pessoas fiquem sabendo disso, possam usufruir, porque é um direito delas. Então, o município está de parabéns, porque se sensibilizou, mais uma vez, com essa necessidade, visto que existe uma tabela que o SUS traz de 20 e tantos reais, 24 e pouquinho, e que o município entendeu que realmente é muito pouco, e atendendo o pedido do vereador Balene, enfim, toda a discussão que foi trazida aqui, está injetando esse 100% de aumento. Então, extremamente importante, e mais uma vez a gente vê que existe sim um entendimento cada vez mais do Executivo Municipal, da Secretaria de Saúde e de tantas outras secretarias, de estar cuidando bem da nossa população, do nosso município. E assim vem fazendo também nesse momento tão importante do Covid, e hoje esse projeto que é muito importante, com certeza, para aquelas pessoas que vão vir a precisar dele. Então, parabéns pela iniciativa e, com certeza, estamos aí para aprovar esse projeto. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Quem foi o homem? Balestrin. Nobre vereador Balestrin. Primeiramente, cumprimento a todos. Balena, sinta-se abraçado e parabenizo a instituição. E isso é o mínimo que a gente pode fazer pela população videirense. Antes tarde do que nunca, muitas vezes a gente que faz as nossas indicações é pelo bem-estar da população. Então, esse você foi atendido, méritos seus, e é pouco, mas ajuda um pouco as pessoas debilitadas, as pessoas que necessitam um conforto naquele momento difícil. Nesse momento, só tenho a agradecer, e o meu voto é favorável. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Quem for a favor do projeto, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 026/2020 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 028/2020, que abre crédito adicional para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências. A proposta em análise abre crédito adicional no importe de R$ 1.407.393,50 e devem ser investidos em obras e serviços na cidade de Videira. Projeto de lei número 028/2020, encaminhado parecer jurídico prévio, bem como parecer das comissões em que tramitou. Em discussão. Em votação. Quem for a favor do projeto, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 028/2020 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 028/2020, que abre crédito adicional para a suplementação das dotações que especifica o orçamento vigente e da outras providências. Ou melhor, desculpe, é o outro projeto aqui, a sequência. É o projeto de lei agora o 029/2020, que abre um crédito adicional especial
para a suplementação das dotações que especificam o orçamento vigente e da outras providências. O referido projeto autoriza o Executivo a suplementar em R$ 12.663,20 para investimento em segurança pública. Projeto de lei número 029/2020, acompanhado do parecer jurídico prévio, bem como o parecer das comissões em que tramitou. Em discussão. Em votação, quem for a favor do projeto permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 029/2020 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 030/2020, que dispõe sobre a reversão de imóvel concedido à empresa Materfry Mercearia e Materiais de Construção Limitada, ME, e da outras providências. A reversão em discussão decorre do não cumprimento do projeto apresentado pelo beneficiado. Projeto de lei número 030/2020, acompanhado do parecer jurídico prévio, bem como o parecer das comissões em que tramitou. Em discussão. Em votação, quem for a favor do projeto permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 030/2020 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 031/2020, que desafeta bem imóvel público que especifica e dá outras providências. A desafetação proposta atinge área de 4.291 metros e 4 centímetros quadrados e faz-se necessária para fins de compensação de área verde localizada no loteamento Vila Verde, onde está construída a capela da comunidade Nossa Senhora de Monte Serrat. Projeto de lei número 031/2020, acompanhado do parecer prévio, jurídico prévio, bem como o parecer das comissões em que tramitou. Em discussão. Em votação, quem for a favor do projeto permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 031/2020 e determino que seja encaminhado à ordem do dia da próxima sessão. Fim da matéria da ordem do dia dessa sessão. Deixo a palavra livre para explicações pessoais quanto às votações. Nada mais tratar, declaro encerrada a presente reunião. Convoco a próxima em rito ordinário, logo na sequência, para votação em primeiro turno do projeto de lei número 013, que exige pauta exclusiva nos termos do regimento interno. Peço a todos que mantenham-se em online para que possamos continuar os trabalhos. Presidente, sessão ordinária de novo? Sim. 12ª reunião da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Trata-se de reunião com pauta exclusiva para que seja possível analisar e votar projeto de lei número 013/2020, que propõe alteração do PPA, o qual exige pauta exclusiva nos termos do regimento interno. Solicito ao secretário que proceda à verificação do quórum. Constato a presença online de 11 vereadores. Havendo número legal e regimental, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente reunião. Lembro que a ata da sessão anterior será votada na próxima sessão, se houver concordância dos senhores e da senhora vereadora. A seguir, solicito ao secretário que apresente o material da ordem do dia. Matéria em primeiro turno de votação. Projeto de lei número 013/2020, que inclui ação em programa de governo no Plano Plurianual PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020, de lei número 011 de 2020. A proposta visa incluir no PPA em vigor Programa Alimentação e Nutrição, os quais deverão utilizados em ajustes na gestão do SUS e investimentos em saúde existentes na qualidade do setor. Projeto de lei número 03/2020, acompanhado do parecer jurídico prévio, bem como o parecer das comissões em que tramitou. Em discussão. Em votação. Quem for a favor do projeto, permaneça como está. Quem for contrário, queira manifestar-se.
Declaro aprovado em primeiro turno de votação o projeto de lei número 03/2020 e determino que seja encaminhado à ordem no dia da próxima sessão. Deixo a palavra aos membros do parlamento para explicações quanto às votações. Pessoal, primeiramente, quero agradecer a compreensão de todos e parabéns por uma sessão plenamente sem atrito. Esse é os sinceros votos desse vereador e presidente. Muito obrigado pela sessão. Assim, dou por encerrada a sessão e convoco a próxima para o dia 5 de maio, próximo, no horário de costume. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.